Hoje nós vamos aprender mais sobre dons de amor e vamos falar sobre 3 deles. Mas eu quero no finalzinho da palavra falar com vocês, talvez você está perguntando sobre isso desde a semana passada. Pastor, como é que de fato eu descubro o meu dom? Como é que eu sei qual é o meu dom sem eu precisar fazer um teste de dons? Nós vamos falar mais sobre isso. Bem, hoje nós vamos falar sobre o dom de misericórdia, de celibato e de martírio. Quero agradecer novamente John Thompson, que escreveu o livro Convergence, Convergência entre dons espirituais e disciplinas espirituais, gerando o mover do Espírito Santo. Bem, vamos lá. Dom de misericórdia. Olha o que diz Lucas 6,36. Portanto, sejam misericordiosos, como é misericordioso o Pai de vocês. Bem, quem está falando isso para nós é Jesus. Ele está falando que misericórdia é algo que todos nós devemos ter disciplina de misericórdia. Mas disciplina de misericórdia e dom de misericórdia são coisas diferentes. Basicamente, pastor, o que é misericórdia? Misericórdia é simplesmente isso, não darmos a outra pessoa o que ela merece. Basicamente é isso. É você não entregar para o próximo o que ele merece. O cara te deu um tapa na cara, o que ele merece? Um soco de volta. Você não dá um soco de volta. Você entrega para ele uma flor, você dá outra face. Olha o que diz Romanos 12:8, quando Paulo vai apresentar a misericórdia como um dom. Se é mostrar misericórdia, que o façam com alegria. Aí que vem a questão. Ter a disciplina de misericórdia, nós todos podemos ter, porque somos nascidos de novo em Cristo Jesus. Mas o dom da misericórdia, de realizar a misericórdia em alegria, somente aqueles que têm dom. Por quê? Porque a misericórdia é a habilidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo para sentir uma empatia genuína e compaixão a indivíduos, cristãos ou não cristãos, pessoas que sofrem de estresse mental, físico ou problemas emocionais. E traduz essa compaixão em ações realizadas com alegria, que refletem o amor de Cristo, amenizando o sofrimento do próximo. Ou seja, o próximo está sofrendo. Você vê alguém que está sofrendo porque está morando na rua. Você fala assim, bem, ela merece, porque ele que decidiu. Ele que abandonou a família, ele que largou o emprego. Mas o que tem dom de misericórdia fala, eu sinto algo mais, eu quero trazer algo para ele que ele não merece, eu quero trazer um amor para ele. Não apenas são lágrimas quando você ouve uma história, mas é o impulso de direcionar ao pecador ou à pessoa que está quebrada e precisa de assistência. É literalmente chorar com os que choram. Quando alguém está errado, no meio de um grupo de pessoas, normalmente a maioria das pessoas apontam o olho e fala assim, ele merece mesmo, ele está errado. O misericordioso é aquele que salta no grupo e fala, ei, se você não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas se você não tem, pare imediatamente. Se você tem, então, se você não tem algum pecado, então atire a primeira pedra. Agora, se você tem, pare imediatamente, pare de atirar a pedra na pessoa. Sabe, o misericordioso é aquele que tem uma ternura interna em relação à dor do próximo. Internamente mexe com ele a dor do próximo. É notável que muitos que têm o dom de misericórdia, muito provavelmente antes de Cristo, eles eram pessoas sem misericórdia. Eram pessoas que não tinham misericórdia a ninguém. Quando conhecem Jesus, tudo muda. Você corre em direção à pessoa que está em grande dificuldade. Deixa eu fazer uma pausa aqui um segundo, que eu estou sentindo desde a semana passada, retrasada, eu vou fazer isso mais vezes. Eu sinto que quando nós estamos mergulhando mais profundo na palavra de Deus, algum sono absurdo está gerando em nosso ambiente. E eu quero orar para que o Espírito Santo, ele traga centralidade às nossas mentes. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele quer gerar sono em nós. Eu não estou falando somente que o inimigo gera sono, tudo bem? Mas eu estou dizendo que, claro, ele não quer que nós sejamos conectados com a palavra de Deus. Ele não quer que a gente vá profundo à palavra de Deus. Ele quer que a gente fique
sonhando, ou então viajando, ou então dormindo. Então vamos orar. Será que você pode colocar a mão sobre a sua mente? Fala assim: eu trago a minha mente cativa ao Senhor. O Senhor me domina, Pai. Nada mais. A minha atenção e a minha saúde eu coloco diante de Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Onde é que você vê o dom de misericórdia? Você vê uma moça, lá em Atos 9,36, fala assim: havia em Jope uma discípula chamada Tabita, cujo nome em grego é Dorcas. Essa se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Boas obras e dar esmolas, no original, no grego, é a palavra dom de misericórdia. Ela praticava o dom de misericórdia, ou seja, ela via as pessoas em extrema necessidade e ela agia em misericórdia. Talvez você estava pensando nisso, está falando assim: mas pastor, semana passada a gente aprendeu sobre o dom de servir. Qual é a diferença entre o dom de servir e o dom de misericórdia? Bem, é muito simples. É quem é o recipiente desse dom, ou seja, quem recebe esse dom. Servir, você faz de tal forma que você capacita as pessoas a quem você está servindo a fazerem o seu trabalho melhor. Ou seja, quando você serve na igreja, você está capacitando as pessoas a chegarem e as pessoas se sentarem bem. Quando você organiza a sua casa, marido, você lava você lava a louça para a sua esposa, você está capacitando ela para quê? Para ela chegar e fazer aquele almoço delicioso para vocês dois juntos, certo? Então, o servir, você capacita a outra pessoa. Já misericórdia é diferente. Misericórdia é o dom exercido em direção ao que está extremamente necessitado, que ele está em estresse, que ele está passando por muitas problemáticas, você tem misericórdia a ele. Isto é muito mais do que empatia. A minha pergunta para você: este é você? Nós estamos falando sobre dons espirituais. O Espírito Santo tem um dom para cada um de nós. Para alguns de nós, talvez não apenas um dom, mas 2, 3, 4 dons. A minha pergunta é: este é você? Esse próximo dom, eu vou investir um tempinho nele, ele é mais controverso. Muito obrigado. Obrigado, amor, você é linda demais. Esse próximo é mais controverso e é muito pouco falado na igreja hoje. É o dom de celibato, ou o dom de castidade. Vamos falar sobre ele? Primeiramente, antes de falar sobre dom de celibato, eu preciso deixar claro que todos nós cristãos fomos chamados à disciplina do celibato. Disciplina do celibato e dom de celibato são coisas totalmente diferentes. Nós vivemos num tempo onde há uma cultura de sexo tão absurda que o celibato parece algo estranho. Autocontrole do sexo? Como assim, pastor? Você está me zoando. Você está brincando comigo. Ainda existe isso? Alguns lugares, eles falam bem, uma piada: esse é o dom que ninguém quer. O dom que homem nenhum, nenhuma mulher quer. Bem, deixa eu falar antes com vocês, antes de falar sobre o dom de celibato, porque existe sim, eu quero falar sobre a disciplina do celibato, que é para todos nós cristãos. A gente vive numa cultura que fala assim: sem sexo, você não consegue viver uma vida feliz. Será? A pessoa de maior impacto no mundo, a pessoa que mais influenciou pessoas no mundo todo, viveu a vida toda dela na terra sem realizar sexo: Jesus. Eu quero trazer uma palavra para você que é solteiro, ou para você que é solteiro novamente. Olha o que diz 1 Coríntios 7, 3 a 5. É uma palavra para solteiros, também vou abordar casados. Olha o que diz essa passagem: o marido deve cumprir os deveres conjugais para com a sua mulher, da mesma forma a mulher para com o seu marido. Ou seja,
A palavra está falando claramente, ei, tenham relação sexual entre vocês, marido e mulher, mulher e marido. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo para que Satanás não os tente por falta de domínio próprio. Bem, a disciplina do celibato para os casados, a palavra está falando, é por um tempo determinado. É um tempo que você e a sua esposa determinam, é um jejum. E vocês falam assim, viu, vamos fazer isso aqui? É um jejum. E isso daqui é para que é um tempo determinado? É para que não haja tentação de Satanás. É algo muito simples. Jejum, entenda isso, jejum não serve para dizer que algo é ruim. Jejum serve para dizer que quem nos governa é o Senhor, que o nosso corpo ele está submisso ao Senhor, e nós estamos, inclusive quanto àquilo que nós jejuamos, nós estamos dizendo, isso é algo muito bom, e o que é bom pertence ao Senhor e não à carne. É simples assim. Agora, depois Paulo vai falar em 1 Coríntios 7, para os solteiros, ele vai falar, solteiros, vivam em celibato até o momento do casamento, assim como Deus define, já que o leito conjugal, ele é santo. Ou seja, o celibato durante a solteirice, ela é importante. Ela não está dizendo que o sexo é ruim, mas o momento apropriado do sexo é que é bom. No momento errado, não é bom. Deixa eu explicar isso melhor para vocês. Vamos ver desde a nossa origem. Adão e Eva, Gênesis 1 e 2. Você vai ver que Deus tem toda a construção da terra. E Adão e Eva, eles tinham sexo. Eles viviam em harmonia. Deus, ele cria masculino e feminino, macho e fêmea. Deus cria todos os animais assim, Deus cria homem e mulher. Portanto, eu quero deixar isso de forma tão clara para toda a igreja entender. Gênero não é uma construção social, mas sim baseado na forma que Deus criou, foi Deus quem definiu os gêneros. O que a palavra está falando para nós é que atos sexuais fora do desenho de Deus são uma atividade pecaminosa. Olha que Satanás em sua tentação vai falar para nós, enquanto você namora, eu lembro que isso aconteceu comigo, tá? Nós namoramos, enquanto nós namorávamos, Satanás queria falar assim para mim, ei, por que você não tem relação com ela, você ama tanto ela? Ou seja, ele quer que eu não compreenda que o sexo ele foi criado para o casamento. Ele quer que eu realize isso antes do casamento, antes de eu ter aliança com a minha esposa. E é o mesmo Satanás que vem com a tentação, enquanto você é casado, falando assim, antes ele falava, você ama ela, por que você não tem relação com ela? Depois quando você é casado, ele fala assim, você se ama, já está meio chato com ela só, por que você não tem relação com essa outra pessoa? Por que você não procura esse outro tipo de mulher? Da forma que Deus construiu, o sexo é para o casamento. Agora entenda isso. Casamento e solteirice, ambos refletem a Deus. E aqui a gente precisa fazer uma pausa, porque a igreja entendeu isso muito errado nos últimos anos, e talvez nos últimos séculos. Eu preciso deixar claro para você, que enquanto eu estou ensinando tudo isso nas Escrituras, talvez você está pensando assim, pastor, mas eu acho estranho como a igreja lida com isso. Parece que somente quem é casado reflete a Deus. Somente famílias tradicionais, elas refletem a Deus. Quando você olha a nossa história, nos séculos lá atrás, a igreja medieval, sabe o que ela dizia? Que os solteiros refletem a Deus. É por isso que desde lá atrás, a igreja medieval fala sobre o dom de celibato a certos líderes religiosos, porque eles, somente eles refletem de fato quem Deus é. Deixa eu falar a verdade para você, nenhum nem outro está errado, nenhum nem outro está certo, os dois estão errados. Por quê? Porque casamento e solteirice, os dois refletem a Deus.
Há um versículo famoso no judaísmo, que é fundamento para nós da fé cristã. Olha o que diz Deuteronômio 6:4. O Senhor, nosso Deus, o Senhor é um. Então faça uma pausa aqui. Casamento, homem e mulher, os dois, eles geram uma união, é como a Trindade. Deus Pai, Jesus e Espírito Santo. Os três são um. Agora, a palavra de Deus fala desse versículo que o nosso Senhor, Ele é um. Portanto, se você ainda não casou, se você é solteiro, ou se você talvez tem um dom de celibato, Deus está falando assim para nós: ei, você é um, você reflete a Deus, você reflete a glória de Deus. Os dois são igualmente expressão de quem Deus é. Olha que Richard Foster vai falar sobre o sexo, como é que nós entendemos a disciplina do celibato. Sexo é como um rio que é rico e profundo, e bom, desde que permaneça dentro do seu canal apropriado. O momento que um rio transborda as suas margens, ele se torna uma força destrutiva de lama e morte, e o momento que o sexo transborda as margens dadas por Deus, ele também se torna destrutivo. Nós temos essa evidência muito clara, né? Que adultério, ele vai destruir um casamento. Nós temos isso, não é? E por que nós não compreendemos que o sexo antes do casamento pode estar destruindo a nós mesmos? Talvez você está olhando para mim e está falando assim: pastor, não sei não, pastor, de verdade, hein? Eu achava essa igreja legal até agora, assim, eu achei legal aqui o style da igreja, eu gostei das músicas, mas a hora que você fala uma coisa dessa, por que eu vou negar o que eu quero? Fala sério, pastor, será que essa realidade de celibato ainda existe hoje? Por que eu vou negar o que eu desejo? Por que eu vou negar quem eu sou, pastor? Está borbulhando aqui dentro. Eu sou assim. Eu vou responder para você de forma bem simples, bem simples. É que eu amo Jesus mais que meus direitos. Eu amo Jesus mais que a minha vida. Eu amo Jesus mais que os meus desejos. Os desejos têm o lugar certo, hora certa, para serem realizados. Não importa quão forte eles são. Agora, sabe, a igreja, ela é muito boa, às vezes, em colocar os princípios de forma clara, mas ela não é boa. E aqui está aquilo que eu estou dizendo para vocês, que nós precisamos ser bons. E nós não temos princípios em altos padrões claros, mas nós temos uma comunidade que ela abraça, e ela tem conversas, e ela tem uma comunicação boa. Sabe, porque enquanto eu estou ensinando tudo isso, e as pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, e as pessoas que elas já tiveram sexo com o seu namorado, namorada, e várias vezes no passado, essas pessoas, elas não merecem que a igreja aponte o dedo com altos padrões. Essas pessoas precisam que a igreja abrace, que a igreja ame e que a igreja diga. Tudo que eu estou dizendo para vocês são padrões da palavra de Deus, mas também a mesma palavra fala que tudo é novo no Senhor. Ele faz novas todas as coisas, Ele restaura todas as coisas. Basta nós fazermos o quê? Nos arrependermos e nos entregarmos a Ele. O inimigo quer falar: está vendo? O pastor está pregando, então agora ele quer ficar apontando o dedo para você. Não, eu quero dizer para você o seguinte: nós precisamos ter uma comunidade com uma comunicação tão clara que todos nós somos abraçados, todos nós temos conversas sadias e nós aprendemos mais profundamente na palavra de Deus. Paulo, quando ele sai disso em 1 Coríntios 7, ele vai da disciplina do celibato ao dom de celibato, quando ele entra no versículo 6,
Olha só que Paulo fala agora, eu quero falar para vocês sobre dom de celibato, para nós voltarmos à série de dons espirituais. Digo isso como concessão, 1 Coríntios 7, 6 e 7, não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. O que Paulo está falando? Que Paulo era solteiro, e Paulo amava isso. O que Paulo está falando é o seguinte: quando você é solteiro, você pode fazer muito mais para o reino de Deus. Por quê? Claro, porque você não tem a responsabilidade da esposa, dos filhos, da família para cuidar. Agora, o que Paulo está dizendo quando ele usa esse verbo dom, ele está utilizando a palavra, o substantivo dom, ele está utilizando a mesma palavra carisma, que é dom. Paulo usa o mesmo vocabulário para dom aqui, como ele usa em 1 Coríntios 12 e Romanos 12. Ele está dizendo: ei, este é um dom. A pergunta que eu faço para você, este é você? Sabe, eu tenho 42 anos de idade, e desde que eu nasci eu estou na igreja. 25 anos ministrando, 24 anos ministrando. Eu nunca vi alguém com dom de celibato, que me disse claramente: eu tenho um dom de celibato. Agora, ao passar dos anos, e como eu já não sou mais tão novinho quanto eu era antes, eu vejo algumas pessoas que me lideravam quando eu tinha 10 anos, e elas tinham 25 anos. E hoje eu tenho 42, e talvez elas tenham 60 e poucos anos, e elas continuam solteiras. E a questão é, será que o dom de celibato, algumas pessoas de fato têm, e nós estamos sendo uma sociedade que fica acusando, apontando o dedo, falando assim: mas porque não casou ainda não é feliz, porque não casou ainda não pode servir para o ministério. Eu vejo que é momento de nós ouvirmos do Espírito Santo, qual é o dom que Ele tem para nós. Vamos para o próximo dom, e talvez a gente saiu de um dom já que foi bem substancial para nós, para um dom que ainda mais, dom de martírio. Eu quero falar com vocês sobre o dom de martírio. Talvez você está falando assim: pastor, esse é um dom? Sério? Morrer? Morrer por alguém, por algo, esse é um dom? Bem, olha só o que diz 1 Coríntios 13, 1 a 3. Esse dom vai estar no meio daquela conversa de amor que nós tivemos 2 semanas atrás. Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Bem, aqui Paulo já falou sobre dom de línguas, dom de profecia e fé, todos eles são mencionados. Mas a última parte que nós lemos é que mostra esse dom para nós. O dom de martírio. Se eu entregasse o meu corpo para ser queimado. Isso ressoa muito com aquilo que diz em Apocalipse capítulo 6. Eu quero ler com vocês, preste muita atenção àquilo que a palavra fala para nós sobre o fim dos tempos. Vi sob o altar as almas de todos os que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por seu testemunho fiel. Clamavam ao Senhor em alta voz e diziam: ó Senhor soberano, santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgues os habitantes da terra e vingues nosso sangue? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi dito que descansassem mais um pouco. Por quê? Até que se completasse o número de seus irmãos, seus companheiros de serviço, que se juntariam a eles depois de serem mortos. Aqui Apocalipse está falando para nós que alguns, eles são companheiros de serviço, eles vão se juntar a esses depois de serem mortos. O dom de martírio,
ele é a habilidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo para passar por sofrimento pela fé até a morte, enquanto consistentemente demonstram uma atitude alegre e vitoriosa, dando glória a Deus. Uau! Dom de martírio. Que dom é esse, hein? Eu não sei se você já ouviu falar de uma organização chamada Portas Abertas, mas eu quero apresentar para vocês alguns números sobre irmãos e irmãs que eu acredito que têm dom de martírio. 1 a cada 7 cristãos no mundo hoje vivem em lugares de perseguição hostil. Sabia disso? Nós estamos falando sobre 365 milhões de pessoas no mundo vivem em lugares de perseguição hostil a cristãos. Quero apresentar para vocês números de 2024. 14.766 igrejas e propriedades cristãs foram atacadas. 295.120 cristãos foram removidos de seus lugares de habitação. E 4.998 cristãos foram assassinados. Em 2025, foram 4.894 cristãos, 93% deles na África subsaara. Esses irmãos, já viu vídeos de homens e mulheres morrendo pela fé? E eles estão em alegria. Os homens perseguidores estão querendo trazer tanta aflição a eles, eles falam assim, viu, negue Jesus, negue Jesus. Se você negar, você escapa à morte. E eles, com alegria nos olhos e no rosto, eles começam a cantar, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Se paz a mais doce me deres gozar. Eles cantam e são mortos em alegria. Talvez você está pensando assim, pastor, mas vamos falar, qual é a diferença do martírio dos muçulmanos para o martírio dos cristãos? O dom de martírio dos cristãos. Primeiramente, vamos entender o seguinte, que os muçulmanos, o que eles fazem, eles colocam uma bomba no seu corpo, eles querem matar a si mesmo, mas matando muitas outras pessoas. O objetivo deles é assassinato, gerando suicídio, e dessa forma eles serão então vistos como alguém digno pelo seu Deus e serão recebidos com virgens no seu céu. Bem, o martírio nosso é totalmente diferente. Lembra quando Jesus estava na cruz? Ele não falou, Deus, fulmine todos eles enquanto eu morro aqui na cruz. Ele não faz isso. Ele diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Lembra Estevão, quando estava sendo apedrejado? Lembra de Estevão? Estevão estava sendo apedrejado. Enquanto ele estava sendo apedrejado, os homens relatam que o rosto dele tinha a presença do Espírito Santo, tinha a luz, a glória de Deus, ele estava em alegria. Olha o que ele diz, olha a oração dele para Jesus, Senhor Jesus, receba meu espírito. Então se ajoelhou e clamou, Senhor, não os consideres culpados deste pecado. O que acontece é que após a morte de Estevão, muitos dos cristãos são perseguidos, mas sabe o que aconteceu? É que enquanto há perseguição aos cristãos, a igreja cresce mais e mais e mais, derramando graça e misericórdia, proclamando as boas novas. A igreja não cresce matando aqueles que perseguem, mas declarando graça e misericórdia a eles. É o que Tertulião, muito provavelmente ele, disse lá atrás, o sangue dos martírios é a semente da igreja, a igreja cresce. A pergunta, sem medo, que eu preciso fazer para você, você tem esse dom? Eu sei que não é fácil a gente falar sobre esse dom, mas é importante nós aprendermos esse dom também. Nós resumimos aqui, estamos encerrando hoje uma jornada que aprendemos 6 dons de amor. Servir, administrar, contribuir, misericórdia, celibato e martírio. Eu falei para vocês que o bom de série
é que você pode ver episódios anteriores, entra no nosso canal no YouTube e veja lá semana 1, semana 2, semana 3, farão toda a diferença para você continuar nessa série. Quero te encorajar realmente a isso. Mas eu quero fazer uma pergunta hoje para você. Talvez você está perguntando assim, pastor, mas como é que eu descubro os meus dons? A gente precisa fazer essa pausa aqui hoje, porque a partir da semana que vem nós vamos entrar em dons de palavra e poder, e compreender como eu descubro os meus dons faz muita diferença. Você talvez está pensando assim, me fala, qual é o site desse teste de dons espirituais? Eu quero saber esse site. Tem vários sites que fazem isso, de verdade. Principalmente fora do Brasil, em inglês. Mas eu não quero te encorajar você a ir para esse site agora, não. Por quê? Porque você não conhece a teologia por trás do sistema desse teste. Você não sabe qual é o ambiente, experiências que foram analisadas para realizar esse teste. Sabe, eu quero dar esse exemplo. Por exemplo, se eu perguntar aqui para vocês, alguém aqui tem um dom, alguém aqui já ressuscitou alguém dos mortos? Levanta a mão, alguém já fez isso? Não? Mas Jesus fez isso. E a questão é, depois nós vemos, os apóstolos também realizaram isso. Quando nós não vemos o dom próximo a mim, nós muitas vezes nem sabemos que ele existe. E imaginamos que é inacessível, mas a palavra fala que dons de milagres acontecem. A palavra diz que ele que ressuscitou lá atrás, ele ressuscita hoje, porque Jesus falou assim para nós, ei, vocês farão obras ainda maiores. Ele fala, portanto vão, curem os enfermos, expulsem os demônios. Ou seja, quando nós compreendemos na integridade os dons espirituais, nós passamos a compreender, Espírito Santo, o que o Senhor está falando para nós? Qual é o meu dom? Eu quero falar com vocês que há formas de nós começarmos uma conversa sobre isso. E aqui eu quero agradecer novamente John Thompson, que ele compartilhou essas 5 formas de como eu vou aprender os meus dons, o meu dom. E ele compartilhou com a sua igreja, que ele pastoreia na Saints Church, lá em Toronto, no Canadá. Primeiro lugar, é a regra de pontos. A regra de pontos é essa. Tem algo errado aqui, tem alguma coisa acontecendo aqui algumas vezes, e aí, você notou uma vez na sua vida, e você fala assim, peraí, eu notei algo diferente aqui. Eu notei que eu cheguei no ambiente, e eu sou a única pessoa talvez que estava preocupada com o ensino ali. Ou eu cheguei no outro ambiente, eu sou a única pessoa que estou preocupada com o servir. Então tem algo aqui. Mas quando você analisa a sua história, você vai ver que talvez houve uma outra situação. Talvez uma outra situação. Então você começa a conectar pontos na sua vida e fala assim, peraí, há aqui um padrão na minha vida. Eu estou vendo que em várias situações do meu passado, ou o meu presente, eu vejo esses dons, esse dom trazendo mais chama ao meu coração. Número 2, onde você tende a ficar frustrado na igreja local, é onde você provavelmente tem um dom espiritual. O que te incomoda, te deixa louco na sua igreja, pode ser exatamente onde você tem um dom espiritual. Vou te explicar como é isso. O professor, a pessoa que tem o dom de ensino, ele fica louco, ele fala assim, será que a gente pode ler mais a Bíblia, estudar mais a Bíblia? Porque se a gente fizer isso, toda a igreja será muito melhor. Mas aí o líder fala assim, nós precisamos expandir a igreja e precisamos alcançar mais. Mas de repente vem o administrador e fala assim, ei pastor, tudo bem, que bom que a gente vai expandir a igreja e a gente vai alcançar muito mais, mas será que a gente tem um plano viável para realizar tudo isso daí? Aí o intercessor fala, pastor, a gente não precisa de expansão, a gente precisa orar mais, se a gente tivesse mais oração, tudo seria diferente, aí sim expandiríamos o reino. Aí o pastor fala, eu não me importo com expansão. Ei, alguém aqui sabe do Joãozinho,
O Joãozinho que veio semana passada, quem está cuidando dele? Quem é que está cuidando da vida dele? Quem é que sabe como é que ele está? Como é que está sendo o cuidado, a vida dele? Aí o misericordioso diz, quem é que está cuidando? Não é do Joãozinho, porque o Joãozinho veio de roupa. Mas quem é que está cuidando do pobre, do injustiçado lá? Quem é que está indo até ele lá? Ou seja, muitos de nós temos dons baseado naquilo que nós temos um senso de urgência. Aqui eu preciso tornar muito claro para você que muitos dos problemas que nós tivemos em igrejas no passado não é relacionado a personalidades diferentes, mas é porque nós estávamos bravos, apontando um para os outros, por algo que na verdade é nossa tarefa. Você estava na igreja brigando, por que ninguém faz isso? Por que o outro não faz aquilo? Por que o outro não faz aquilo? É porque talvez isso é a sua tarefa, e Deus está te levantando para isso. Agora eu quero te dar um conselho, quando você estiver frustrado, e isso está na nossa segunda semana da nossa série de mensagens. Quando você estiver frustrado, sabe o que você faz? Abre 1 Coríntios 13, porque o fundamento de todos os dons é o amor. Aí você tem o seu coração alinhado neste fundamento, então você pode colocar o seu dom em prática. Número 3, quando você tem um senso de facilidade, quando é mais fácil para você. Alguém aqui já viu alguém pregar? Um amigo seu foi pregar, ele desceu, terminou a pregação, você falou assim, cara, a primeira vez que você prega, meu amigo, nunca mais faça isso na vida. Porque talvez você estava pensando assim, cara, não é o seu dom, cara. Ele estava esforçando para ensinar, ele está esforçando para fazer. Você já ouviu alguém que não tem o dom de administrar, tentando administrar? Como é difícil. Aqui é uma diferença muito grande entre dom e disciplina. Porque nós podemos, com disciplina, desenvolvermos habilidades. Habilidade de ensino, e tudo bem para isso, tudo bem. Habilidade de ensino, habilidade para pregação, habilidade para administração, para servir. Mas o dom, parece que tudo flui muito mais fácil. Parece que é mais simples. Número 4, aqui eu sei que eu vou deixar um pouco a igreja dividida, tá bom? Mas tudo bem. Eu quero fazer um exercício com vocês. Pessoas versus grupos. Você é uma pessoa que, dentro de você, a sua orientação primária é pessoa, uma pessoa, ou sua orientação primária é grupo de pessoas? Deixa eu tornar isso mais claro. Lembra da parábola de Jesus, que ele deixa as 99 ovelhas e ele vai buscar uma? Quando você ouve essa parábola, quem é você nessa história? Você pensa, analisando a história, você pensa assim, Jesus não devia ter deixado os 99, pastorei os 99, cara, um saiu fora, porque ele queria sair fora, fica com os 99, e quem é que fala assim, não, claro que ele deveria deixar os 99 e buscar essa uma pessoa? Então vamos lá, vamos pensar o seguinte, quando acontece alguma coisa, tudo bem? Você está no meio de um grupo de pessoas, e aí uma pessoa falha, você geralmente olha, assim, você tem uma pessoa destacando do grupo, você olha mais para essa pessoa ou para o grupo, você está preocupado com o grupo. Então vamos lá, sem vergonha, tudo bem? Se você é mais com o seu coração orientado a grupos de pessoas, levanta a mão. Grupos, pode levantar sem vergonha, eu sou. Se você é uma pessoa que é mais orientada a uma pessoa, eu quero olhar para aquela pessoa, eu me preocupo com uma pessoa, levanta a sua mão. Muito bem. De novo, grupos de pessoas, grupos, levanta a mão. Uma pessoa, levanta a mão. Se você não levantou, para de mentir, tudo bem? Fala a verdade. Você vê que somente o fato de levantar as mãos, um já começa a olhar para o lado e fala assim, por que você é grupo? Por que você é pessoa? Já começa a gerar divisão na igreja. Os dons espirituais, alguns deles são orientados à pessoa, outros são orientados a grupos.
E o Espírito Santo, ele vai mostrando a você, entre esses dons, onde é que está o seu coração, que ele te formou assim. E por último, onde é que você encontra alegria? Note, eu não falei felicidade, eu falei alegria. Porque quando nós fazemos tudo aquilo que é para o Senhor, nós não fazemos porque vai me dar felicidade. Eu faço porque eu faço com alegria. Porque a alegria no Senhor é a minha força. Sabe, eu já vi pessoas serem muito bons administradores no mercado de trabalho. E a hora que eles chegam com o dom de administração dentro da igreja, sabe o que acontece? Eles fazem, tudo bem, por disciplina, mas não é a mesma alegria da pessoa que tem um dom de administrar e fala assim, uau, eu faço isso com alegria, porque é bom. Eu já vi pessoas servindo, porque tem que ir, né? Tá bom. E eu falei na semana passada, servir não deve ser um primeiro passo numa escada de crescimento profissional, ou ministerial, ou familiar. Servir é nossa natureza, mas quem tem dom de servir, arruma as cadeiras, lava a louça, faz aquilo que vai servir o próximo com muita alegria. Eu quero dizer para vocês que enquanto nós estudamos sobre os dons de amor, eu creio, sabe, numa igreja empoderada no Espírito Santo. E de verdade, eu creio que Deus está nos levando a uma temporada, nas próximas semanas, de fundamentação na palavra de Deus. E nós viveremos em abundância nos dons espirituais, amém? Eu creio nisso. Eu quero dizer aquilo que eu falei no domingo passado, à noite. Eu disse, eu quero repetir a vocês. Eu acredito toda a igreja de Cristo operando em dons espirituais. Ouça isso. Eu acredito em toda a igreja de Cristo operando em dons espirituais. Dons não é para algumas pessoas. Dons espirituais são ferramentas que o Espírito Santo entrega para nós, para que nós possamos operar com eficácia no Espírito Santo de Deus. Da mesma forma que um corpo tem vários membros, uma igreja plena em dons, onde todos os dons são evidentes, torna um corpo que ele é completo. Alguém aqui já viu um corpo andando só com duas pernas por aí? Não, né? Um corpo andando somente duas mãos e o tronco. Você fala, que estranho. Pois é, não faz sentido o corpo de Cristo não ter o incentivo a buscarmos plenamente todos os dons e vivermos também nos ministérios que o Espírito Santo entrega para nós. Essa é a nossa busca, esse é o nosso tempo. Quero que você fique de pé, por favor.